Problemas a respeito da substância suprassensível, segundo Aristóteles. Natureza da substância suprassensível. Esse princípio do qual dependem o céu e a natureza é vida. Mas que vida? Aquela que é a mais excelente e perfeita de todas. Aquela vida que só nos é possível por breve tempo. A vida do pensamento puro, a vida da atividade contemplativa. Eis a passagem estupenda em que Aristóteles descreve a natureza do motor imóvel. De tal princípio, portanto, dependem o céu e a natureza. E o seu modo de viver é o mais excelente. É aquele modo de viver que só nos é concedido por breve tempo. E ele está sempre nesse estado. Para nós é impossível, mas para ele não é impossível, porque o ato do seu viver é prazer. Também para nós são sumamente agradáveis a vigília, a sensação e o conhecimento, precisamente porque são ato e, em virtude disso, também esperanças e recordações. Assim, se nessa feliz condição em que por vezes nos encontramos, Deus se encontra perenemente. Isso é maravilhoso. Se ele se encontra em uma condição superior, ainda mais maravilhoso. E ele efetivamente se encontra nessa condição. Ele também é vida, porque a atividade da inteligência é a vida, e ele é precisamente essa atividade, e sua atividade, que subsiste por si mesma, é vida ótima e eterna. Com efeito, dizemos que Deus é vivente, eterno e ótimo, de modo que a Deus pertence uma vida perenemente contínua e eterna. Isso, portanto, é Deus. Mas o que pensa Deus? Deus pensa o que é mais excelente, e a coisa mais excelente é o próprio Deus. Deus, portanto, pensa a si mesmo, é atividade contemplativa de si mesmo, é pensamento de pensamento. Deus, portanto, é eterno e imóvel, ato puro, privado de potencialidade e de matéria, vida espiritual e pensamento de pensamento. Sendo assim, obviamente, não pode ter nenhuma grandeza, devendo ser sem partes, indivisível, e também deve ser impassível e inalterável. O motor imove as 55 inteligências a ele hierarquicamente subordinadas. A substância é a única ou haverá outras afins a ela. Aristóteles não acreditava que por si só o motor imóvel bastasse para explicar o movimento de todas as esferas, de que ele pensava que o céu fosse constituído. Uma só esfera move as estrelas fixas, que de fato têm um movimento regularíssimo, mas entre elas e a Terra existem outras 55 esferas que se movem com movimentos diferentes, os quais, combinando-se de vários modos, deveriam explicar os movimentos dos astros. Essas esferas são movidas por inteligências análogas ao motor imóvel, mas inferiores a ele. Aliás, uma sendo inferior à outra, assim como são hierarquicamente inferiores umas às outras as esferas que se encontram entre a esfera das estrelas fixas e a Terra. Será essa uma forma de politeísmo? Para Aristóteles, assim como para Platão e geralmente para os gregos, o divino designa uma ampla esfera, na qual, por razões diversas, tem lugar múltiplas e diferentes realidades. Já para os naturalistas, o divino incluía estruturalmente muitos entes. E o mesmo vale para Platão. Analogamente, para Aristóteles, o motor imóvel é divino, como também são divinas as substâncias suprassensíveis e imóveis motrizes dos céus, e também é divina a alma intelectiva dos homens. Divino é tudo aquilo que é eterno e incorruptível. Estabelecida essa premissa, devemos dizer que é inegável certa tentativa de unificação realizada por Aristóteles. Antes de mais nada, ele só chamou explicitamente o primeiro motor com o termo Deus em sentido forte, reafirmando sua unicidade e deduzindo dessa unicidade também a unicidade do mundo. O 12º livro da Metafísica se conclui com a solene afirmação de que as coisas não querem ser mal governadas por uma multiplicidade de princípios, afirmação que é inclusive selada pelo significativo verso de Homero: não é bom o governo de muitos, a democracia contra a democracia que seja só um, o comandante. Aristóteles, portanto, há um monoteísmo mais exigencial do que efetivo. Exigencial porque ele procurou separar claramente o primeiro motor dos outros, colocando num plano inteiramente diverso, a ponto de poder legitimamente chamá-lo único, e de sua unicidade deduzir a unicidade do mundo. Por outro lado, essa exigência realiza-se apenas em parte porque as 55 substâncias motrizes são igualmente substâncias eternas e imateriais que não dependem do primeiro motor quanto ao ser. O Deus aristotélico não é criador das 55 inteligências motrizes, e daí nascem todas as dificuldades sobre as quais raciocinamos. Ademais, o Stagirita deixou completamente inexplicada a precisa relação existente entre Deus e as substâncias, bem como as esferas que elas movem. A Idade Média transformará essas substâncias nas célebres inteligências angélicas motrizes, mas precisamente só conseguirá operar essa transformação em virtude do conceito de criação. As relações entre Deus e o mundo. Deus pensa a si mesmo, mas não as realidades do mundo e os homens singulares, que são coisas imperfeitas e imutáveis. Para Aristóteles, com efeito, é absurdo que a inteligência divina pense certas coisas.
Ela pensa aquilo que é mais divino e mais digno de honra, e o objeto do seu pensar é aquilo que não muda. Essa limitação do Deus aristotélico deriva do fato de que ele não criou o mundo, mas foi muito mais o mundo que, em certo sentido, se produziu tendendo para Deus, atraído pela perfeição. Outra limitação do Deus aristotélico que tem o mesmo fundamento da anterior, consiste no fato de que ele é objeto de amor, mas não ama, ou, quando muito, ama a si mesmo. Enquanto tais, os indivíduos não são de modo algum objeto do amor divino, Deus não se volta para os homens e menos ainda para cada homem individualmente. Cada um dos homens, assim como cada uma das coisas, tende de modos variados para Deus, mas Deus, como não pode conhecer, também não pode amar nenhum dos homens individualmente. Em outros termos, Deus é só amado e não também amante. Ele é só objeto e não também sujeito de amor. Para Aristóteles, assim como para Platão, é impensável que Deus, o absoluto, ame alguma coisa, algo que não seja ele, dado que o amor é sempre tendência a possuir algo de que se está privado, é carência, né? E Deus não está privado de nada. A dimensão do amor como dom gratuito de si era totalmente desconhecida para os gregos. O ágape, né? Além disso, Deus não pode amar porque a inteligência pura, e segundo Aristóteles, a inteligência pura é impassível, ou seja, possível de ter paixão, de desejo, amor, né? E como tal não ama. Relações entre Platão e Aristóteles a respeito do suprassensível. Aristóteles criticou asperamente uma das ideias platônicas com numerosos argumentos, demonstrando que se elas fossem separadas, ou seja, transcendentes, como queria Platão, não poderia ser causa da existência das coisas, nem causa de sua cognoscibilidade, sua possibilidade de conhecimento. Para poder desenvolver esse papel, as formas são introduzidas no mundo sensível, tornando-se imanentes. A doutrina do sínulo de matéria e forma constitui a proposta que Aristóteles apresenta como alternativa à proposta de Platão. Entretanto, ao fazer, Aristóteles não pretendeu em absoluto negar que existem realidades suprassensíveis, como já vimos amplamente, mas que simplesmente negar que o suprassensível fosse como Platão pensava. O mundo suprassensível não é um mundo de inteligíveis, mas sim de inteligências, tendo no seu vértice a suprema das inteligências. As ideias ou formas, por seu turno, são a trama inteligível do sensível, como vimos. Nesse ponto, Aristóteles representa indubitável progresso em relação a Platão, mas no calor da polêmica ele cindiu de modo muito claro a inteligência e as formas inteligentes. As várias formas pareceriam, assim, nascer como efeitos da atração do mundo por parte de Deus e dos movimentos celestes produzidos por essa atração, mas não são um pensamento de Deus. Passariam muitos séculos ainda antes que se conseguisse sintetizar a instância platônica com a aristotélica, fazendo do mundo das formas o cosmo noético, o cosmo inteligente presente no pensamento de Deus. Tem a famosa a obra A Escola de Atenas de Rafael, né? Do artista renascentista. Platão, com a mão levantada, o indicador apontando para o céu, indica a descoberta da transcendência. Aristóteles, com a mão apontada para o mundo, indica a necessidade de salvar os fenômenos. Notemos como ele olha Platão justamente ao indicar a sua instância de fundo. Os fenômenos sensíveis se salvam apenas se compreendermos o metasensível. Cada um dos dois filósofos tem na mão uma de suas obras mais significantes. Platão tem o Timeu e Aristóteles tem a sua Ética Nicômaco. Aristóteles e as suas definições da metafísica. A metafísica é a ciência das causas, material, formal, eficiente e final. A ciência do ser, o ser se diz muitos modos. Tem o acidente por si, né, que são categorias de verdadeiro e falso, o potenciato, né, as qualidades, né, na verdade as categorias do ser. Todo ser tem qualidade, quantidade, relação, ação, substância, paixão, onde, quando, ter e jazer. Então a metafísica é a ciência da substância, e substância é a principal das categorias. A substância se refere em todas as outras categorias e todos os outros significados do ser. O que é a substância em geral? Ela é a matéria, impropriamente, ela é a forma, a essência, é a união de matéria e forma, o símbolo. Né? Quais substâncias existem? Existem as substâncias sensíveis, corruptíveis, por exemplo, os entes do mundo sublunar, abaixo da Lua. As substâncias sensíveis incorruptíveis, que são os corpos celestes do mundo supralunar, feitos de éter, e as substâncias suprassensíveis e incorruptíveis, que são as inteligências divinas. Então, a metafísica também, além de ciência do ser, ciência das causas, ciência da substância, é também ciência de Deus, Deus é a substância suprassensível, o primeiro motor imóvel. A existência da substância suprassensível se demonstra a partir do tempo e do movimento. A causa do tempo e do movimento é o motor imóvel. O motor imóvel é um motor que move o mundo por atração, ele é a causa final de todas as coisas. O mundo é atraído pelo motor imóvel porque é o ser mais perfeito, é de fato pensamento de pensamento. Enquanto é pensamento de pensamento que pensa
a si mesmo, que pensa a si mesmo, não tem matéria e é, portanto, puro ato. Além do motor imóvel, que move diretamente o primeiro céu, existem outras 55 inteligências que movem os outros céus. Deus não cria o mundo que é eterno, mas move o mundo. O motor imóvel tem supremacia hierárquica. As inteligências divinas não são criadas por ele, mesmo que eles sejam inferiores. Então, a ciência da causa significa etiologia, né? A ciência do ser é a ontologia. A ciência de Deus é a teologia e a ciência da substância é a zoologia. Tudo isso está dentro da metafísica de Aristóteles. Então, a metafísica é tudo isso. A etiologia, a ciência das causas, é a ontologia, estudo do ser, é a teologia, estudo de Deus e é a zoologia, estudo da substância. Isso é um pouquinho de Aristóteles.